Bom dia. Meu nome é Bruna, eu sou gerente comercial aqui na ANAP. Estou em nome da nossa diretoria para dar as boas-vindas a vocês. Agradecer também a todos que nos assistem online nesse momento. E agradecer principalmente a Danone, que é a empresa parceira da ANAP que oferece esse café da manhã de hoje e o conteúdo também. A Danone é uma empresa parceira da ANAP já há bastante tempo, vem contribuindo conosco em diversas iniciativas, com muito conteúdo de qualidade, conteúdo de excelência, o que contribui ainda mais para a nossa missão de melhorar cada vez mais a saúde no Brasil. Então, é muito bacana recebê-los aqui novamente. Antes de começar, eu só tenho alguns recadinhos sobre a agenda da ANAP. Agosto ainda não chegou, julho é meio eterno, mas está chegando aí. A agenda da ANAP está a todo vapor, a gente tem muita coisa para acontecer. Então, a partir dessa próxima sexta-feira, nós teremos todas as sextas-feiras do mês de agosto um segundo showcase de inteligência artificial aplicada à saúde, que é uma iniciativa da ABCIS, em parceria com a ANAP e Saúde Digital Brasil. Todas as quintas-feiras do mês de agosto, nós teremos também a nossa jornada digital sobre qualidade e segurança do paciente. Dias 5 de agosto e dias 12 de agosto, mais café da manhã, aqui como esse. E dias 26, 27 e 28, semana de compliance. Então, tem bastante coisa da ANAP. É só acessar o nosso site na área de eventos, se vocês quiserem participar e se inscrever. Quem está chegando em outubro, daqui praticamente 2 meses, é o CONAP, o Congresso Nacional de Hospitais Privados. É um evento que vocês, se vocês ainda não conhecem, vocês precisam conhecer. Quem aqui já foi ao CONAP? Todo mundo conhece o CONAP, né? O CONAP é o nosso principal evento, vai acontecer nos dias 15 e 16 de outubro no Expo Transamérica. Quem trabalha em hospital associado à ANAP tem o benefício da gratuidade, tá? Então, só entrar no site de inscrições, realizar ali sua inscrição mediante o comprovante ali do seu crachá da instituição e levar 1 quilo de alimento no dia do evento. Para quem não trabalha em hospital associado à ANAP, o valor da inscrição é R$ 1.200 e a gente tem incentivos de desconto para grupos a partir de 3 pessoas. Quem estará lá no CONAP também é a Danone, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade na grade de palestras e também na área de exposição. Então, eu vou convidar a Renata Sartório para se apresentar, para apresentá-los e iniciar o evento. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Rê. Obrigada, Bruna. Obrigada a todo o time da ANAP, que sempre recebe a gente muito bem aqui. Muito prazer, pessoal. Eu sou Renata Sartório, eu sou head do canal hospitalar e extra-hospitalar da Danone. Agradeço muito a presença dos que estão aqui com a gente e também de todo mundo que está online. A gente sabe que tem, né, uma adesão online também bastante grande, então obrigada. A gente está muito feliz em receber vocês aqui para dar continuidade numa jornada que a Danone começa há alguns anos atrás e a gente, como empresa de nutrição, é precursora, né, em falar sobre nutrieconomia, sobre o conceito e o impacto que a nutrição, corretamente empregada, no tempo certo, ela traz no desfecho total do paciente, né, da qualidade desse paciente, e também desfecho em relação a custo, que hoje não dá para falar, acho que todo mundo que é gestor dentro de uma instituição de saúde sabe dos desafios que essa gestão do custo traz. Então, a nutrição ela é um aliado, né, nessa questão de custo-efetividade como um todo. E a Danone traz isso com estudos. Né, a gente sempre trouxe estudos globais, né, como uma empresa, uma das líderes do mercado de nutrição especializada globalmente. A gente compartilha com vocês estudos globais. E a gente também tem um time aqui responsável por geração de evidência no Brasil. Cada vez mais a gente vai trazer para vocês cases reais, construídos em parceria com os nossos clientes, que mostram o impacto na realidade do Brasil, com dados de mundo real, que é um pouquinho do que vocês vão ver aqui hoje. Então, eu agradeço a todos os convidados e as pessoas que vão apresentar aqui. Vou falar rapidamente quem são e depois cada um vai se apresentar. A gente vai estar com a Marisa Bailer, que vai iniciar a apresentação, falando um pouquinho do case do Samaritano. Ela vai se apresentar com mais detalhes. O Dr. Cláudio Tafla, também, que vai trazer para a gente as questões dos desafios da gestão da instituição de saúde. A gente tem o Matheus, que é nosso especialista de geração de evidências na Danone.
Eu acho que é o meu telefone. E a gente tem o Bruno aqui, que é o nosso gerente de acesso ao mercado, que vai intermediar, né, e também tratar das perguntas com vocês. Nós vamos ter um momento de perguntas, tá, ao final, então podem ir anotando dúvidas. Pessoal que está online também podem colocar depois no chat, que a gente vai ter esse momento para debater. Então, mais uma vez, obrigada. Espero que seja um dia proveitoso, que vocês absorvam todo esse conteúdo, tá? Então, eu convido a Marisa para dar início na apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Mar. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite da Danone, convite da ANAP, mais um ano, né? O ano passado, o ano retrasado, também tive a oportunidade de estar aqui, falando um pouco aí dos nossos cases de sucesso. E hoje eu estou trazendo, como a Renata fez aí a introdução, a gente falando um pouco aí do Nutrieconomia e dos nossos dados ali da vida real, né? A vida como ela é. Falando um pouco da minha atuação, então, atualmente eu estou como coordenadora de operações lá no Hospital Samaritano Higienópolis. Então, além da área de nutrição, eu também tenho aí comigo, fazendo gestão, a parte de hotelaria, higiene, segurança patrimonial. Mas hoje, até aí, pelo tema, a gente vai falar realmente de um dos cases aí, do time de nutrição do Hospital Samaritano Higienópolis. E o tema da aula é o Nutrieconomia, o impacto da suplementação oral na redução dos custos hospitalares. Quando a gente fala nos fatores que interferem na sustentabilidade de um serviço de saúde, né? Então, o que a gente precisa pensar? Né? Qualquer serviço, toda empresa, ela precisa ser sustentável. Né? Então, a gente precisa hoje pensar, ainda mais na área da saúde, onde nós temos uma tecnologia cada vez mais corrente, né? Cada vez mais avançada, com a IA, com Google, com tantas questões onde, em segundos, a gente consegue fazer pesquisas. Né? O que vai fazer a diferença na hora, realmente, do cliente escolher ou não aquela instituição, né, de saúde? Quais são os fatores? E como que eu vou fazer com que a minha instituição ela realmente seja sustentável, seja uma instituição que, a longo prazo, ela consiga aí se manter sempre atualizada? Né? Um dos primeiros pontos, então, é a eficiência operacional e redução de custos. Né? Então, hoje a gente precisa trabalhar muito com otimização de processos. Que tipo de processos que eu tenho hoje dentro do meu hospital que fazem sentido, ou que eu posso rever esses processos, trabalhar de uma forma mais enxuta e otimizar recursos, né? Até utilizando aí da tecnologia. Redução de desperdício, né? A gente faz muitas reuniões com foco em desperdício. E o que mais a gente vê nos hospitais é desperdício. Então, quando a gente olha para o nosso custo com aquele olhar na redução do desperdício, quanto de oportunidades os gestores realmente da área hospitalar conseguem diminuir ali em termos de custos. Né? E quando eu falo desperdício, ele pode ser de material, ele pode ser de mão de obra e ele pode ser de recursos, né? Então, água, luz, gás, tantas possibilidades. Utilização de tecnologias, né? Então, hoje a gente já tem aí toda uma gama de oportunidades em termos de tecnologia que podem ajudar a gente, inclusive, a enxergar esses desperdícios. Falando um pouco de qualidade do atendimento. Né? Então, eu preciso rever o meu processo, mas eu preciso entregar um serviço de qualidade. Quem busca por saúde, né? A saúde está muito associada à qualidade. Então, o que vai diferenciar os serviços e a escolha daquele cliente, daquele médico, com relação àquela instituição, é realmente o quanto que essa qualidade no atendimento vai proporcionar. E aí a gente fala de processos com menor risco assistencial, menor número de eventos adversos, reputação e engajamento. Então, isso é um ponto muito importante, né? Com uma postagem
de alguém que tem aí muitos seguidores, ele pode levantar um serviço de saúde ou derrubar um serviço de saúde. Então, o quanto que é importante a gente se preocupar com a reputação do nosso serviço. E, para isso, uma mão de obra especializada e qualificada é o que vai fazer toda a diferença, né? Se você tem um profissional qualificado, seguro, para atender aquele cliente, realmente ele pode buscar na IA, ele pode buscar no Google, mas a referência daquele profissional que vai fazer realmente a diferença ali no atendimento. E a gente não pode esquecer de responsabilidade social e ambiental, né? Então, nós estamos vivendo realmente um momento que a gente já está atrasado. A gente já deveria ter olhado para as questões do impacto ambiental e o quanto que os nossos processos estão contribuindo positiva ou negativamente nessa sustentabilidade. Porque senão vai chegar um momento que a gente não vai ter recursos, né? Então, para quem ainda não está olhando para esse lado, já passou do tempo. Então, a gente precisa. E os clientes olham muito isso. Desculpa. Será que esse hospital se preocupa com o meio ambiente? Qual a quantidade de descartáveis que esse hospital usa, né? Então, são questões que, há uns anos atrás, não eram questionadas e hoje são. Tá? Otimização de consumo de água, uso de energia renovável, né? Então, o quanto que a gente pode fazer de ações dentro dos hospitais para diminuir ali a emissão de gás carbônico. Uma inovação e melhoria contínua, então a gente precisa ter uma eficiência, um reconhecimento e referência, ser um local seguro, né? E se a gente conseguir aliar todos esses quesitos, a gente com certeza consegue ter aí um serviço sustentável, um serviço seguro para oferecer para os nossos pacientes. E o que a nutrição tem a ver com isso, né? Então, a nutrição ela está diretamente associada à gestão financeira. Então, para quem é gestor de serviço de nutrição, já ouviu muitas vezes falar, né, que o serviço de nutrição ele é um serviço que traz custos, mas não traz ganhos para o hospital. É diferente de unidades realmente que fazem ter algum tipo de ganho. Então, a unidade de internação ela tem ganho. A medicina diagnóstica, o centro cirúrgico, né, são áreas rentáveis. O serviço de nutrição, hoje, ele é uma área que agrega custo no hospital, né? Então, o quanto que a gente precisa trabalhar para esse custo ser eficiente e para, de uma forma indireta, eu impactar nessa gestão financeira do hospital, né? E a ideia é sempre pensando naqueles 4 pilares iniciais, que é a redução de custos e uma maior eficiência da terapia nutricional, né? Então, quanto mais eficiente for essa terapia nutricional, menos tempo esse paciente vai ficar hospitalizado, ele vai complicar menos, e isso vai favorecer a qualidade de vida desse paciente e diminuir o custo daquela internação e das possíveis reinternações. Falando um pouco de terapia nutricional, né, os pilares aí da terapia nutricional. Quando bem empregada e de uma forma assertiva, ela reduz as complicações, né? Então, aquele paciente que tem uma terapia nutricional assertiva, desde o início da sua caminhada ali no hospital, ele vai complicar menos. A melhora ao tratamento vai ser mais efetiva, então a evolução clínica daquele paciente também tende a ser mais rápida. E, com isso, a gente diminui o tempo de internação, devolve aquele paciente ali para a sociedade, trazendo uma melhor qualidade de vida. Tá? Falando um pouco, então, de prevalência de desnutrição no Brasil, né? Quando eu falo de adultos hospitalizados, chega de 20% a 50% o número de pacientes desnutridos que nós temos hoje dentro dos nossos hospitais. Tá? Se eu for tratar em idosos, aumenta um pouco mais, né? Então, no idoso, chega a 58% de desnutrição intra-hospitalar, quando eu falo do público idoso. E quando eu falo de pacientes oncológicos, pode chegar até 80%. Obrigada, doutor.
E por que essa diferença, né? Então, o idoso, nós sabemos de todas as questões fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, né, e que comprometem ali a aceitação alimentar, e por isso eles acabam desnutrindo mais. E quando eu falo do paciente oncológico, toda a terapia ali oncológica, né, seja ele um tratamento conservador, um tratamento cirúrgico, mas até o quanto que esse tratamento dura, normalmente são tratamentos longos, e o quanto que é desafiador você manter ali um paciente oncológico nutrido, né? Então, por isso que realmente os números são maiores no paciente oncológico. Falando um pouco, né, dessa publicação aí da ASPEN, da Associação Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, né? Então, são números bastante alarmantes. Quando eu comparo um paciente nutrido com aquele desnutrido, o desnutrido ele morre 3,4 vezes mais em comparação ao nutrido. O desnutrido interna 1,9 vezes mais. Com relação à reabilitação, ele tem 2 vezes mais necessidade de reabilitação a longo prazo. Com relação aos custos de home care e acompanhamento domiciliar, 1,4 vezes mais o desnutrido com relação ao nutrido. E a gente enxerga aí um impacto de 58 bilhões de dólares a mais quando eu comparo realmente o paciente desnutrido com o nutrido. E, pensando em reinternações, né, chega aí realmente a 10 mil dólares a mais por reinternação, quando eu falo do paciente desnutrido. Então, a gente já consegue entender que esse paciente desnutrido, realmente, além de todos os prejuízos para a saúde e qualidade de vida do paciente, ele também custa mais ali para todo o serviço de saúde de uma forma geral. Não só dentro do hospital, mas também pensando aí numa reabilitação a longo prazo. Aqui é um outro estudo que fala de economia de saúde realizado na Colômbia. Então, ele analisou pacientes desnutridos, hospitalizados. E quando a gente comparou o paciente desnutrido com o nutrido, então, ele ficou um período de permanência 1,4 dias maior risco de mortalidade em 30 dias e um custo da internação de 30% maior, quando eu comparei o desnutrido com o nutrido, né? Um outro estudo, semelhante à metodologia, que ocorreu no México, que comparou os pacientes que receberam a terapia nutricional precoce com aqueles que receberam de forma tardia. E esse tem uma metodologia bastante parecida com o nosso estudo, que nós fizemos lá no Samaritano. Então, ele custou 41,5% a menos aquele paciente que iniciou a terapia nutricional de forma precoce, e ele teve uma readmissão em 30 dias 66,4% menor. Tá? Quando a gente iniciou a terapia de forma precoce, em comparação com aquele que iniciou de forma tardia. Falando um pouco, né, do nosso estudo, então, já que eu trouxe aí a introdução de números, da onde surgiu a necessidade, né? Então, realmente, no Brasil, nós temos poucos estudos relacionados à nutriconomia e ao impacto realmente da terapia nutricional na redução de custos hospitalares. Então, a gente tem, até pensando em mundial, são poucos estudos, né? E no Brasil, mais escassos ainda. Então, diante da gente trazer questões sustentáveis, né, e tornar o nosso serviço cada vez mais eficiente, mais sustentável, a gente não pode ser um nutricionista que olha só para a terapia nutricional. Eu preciso também enxergar o quanto que essa terapia nutricional impacta ou não na redução do custo, né? Então, os guidelines dizem, os estudos dizem, mas o quanto isso vai representar na nossa experiência, né, com os dados dos nossos pacientes. Então, nós fizemos um estudo retrospectivo, observacional, envolvendo 235 pacientes, trazendo um pouco do formato do estudo, idade maior ou igual, né, acima de 18 anos, então todos adultos,
Na admissão hospitalar, eles tinham que ter um diagnóstico de risco nutricional ou desnutrição, né? Dentro do nosso protocolo, a gente faz a triagem de risco nutricional em até 24 horas após a admissão do paciente. Então, nessa triagem, para ele entrar aí no nosso estudo, tinha que ter esse diagnóstico de risco ou desnutrição. Período de internação igual ou superior a 7 dias, que é exatamente para a gente conseguir ter parâmetro entre as medidas antropométricas, né, e conseguir acompanhar esse paciente por um período maior. Dieta oral exclusiva, então, se em algum momento do estudo esse paciente migrou para dieta interal ou dieta parenteral, ele foi excluído. Tá? Então, aqui eu estou falando só de paciente com via oral exclusiva durante toda a internação e readmissão. E nós fizemos essa coleta de dados de agosto de 2023 a março de 2024. Pensando, né, como que a gente indica a terapia nutricional oral hoje? Né? Então, nós montamos um algoritmo para a determinação. Né? Então, dentro do nosso protocolo de assistência nutricional hoje do Hospital Samaritano, nós temos esse algoritmo. Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas, minimamente, ele inicia a suplementação oral quando eu tenho um risco nutricional associado a uma aceitação alimentar menor que 60% das necessidades, ou um risco nutricional pela triagem associado a uma perda de peso não intencional, ou um risco moderado, alto ou muito alto para lesão por pressão, pela escala de Braden, ou se ele já tem aí uma lesão estágio 1 associado à aceitação alimentar menor que 60% das necessidades. Então, esse é o paciente que a gente inicia hoje a suplementação oral. Tá? E aí, ele vai mudando, né, conforme o estágio. Então, se já é um desnutrido, e aí outros detalhes aí nutricionais. Mas o que eu queria trazer para vocês é, né, qual é o nosso critério? Que critério que a gente usa? Né? Da onde que a gente montou esse algoritmo? Realmente baseado nos guidelines, aí, nas recomendações mais atualizadas das sociedades brasileiras e internacionais de nutrição. Tá? E pensando, então, no nosso algoritmo e no nosso estudo dos 235 pacientes, eu dividi eles em 2 grupos. Tá? Aquele grupo de início precoce, ou seja, eu iniciei a suplementação oral a partir do momento que eu identifiquei a necessidade dessa suplementação em até 48 horas. Então, pensando lá no algoritmo, que determina em que momento que eu tenho que iniciar a suplementação, realmente a gente considerou um início precoce quando ela iniciou em até 48 horas. E um início tardio, ou que não iniciou, se por algum motivo, que eu vou falar um pouco também no final, iniciou acima de 48 horas, ou por algum motivo aquele paciente não recebeu a terapia que ele precisava. Quando eu olho os 2 grupos, né, tempo de internação, o tempo médio de internação no início precoce foi 16 dias, no início tardio, 11 dias. Ah, Marisa, o tempo de internação no início precoce foi maior. Sim, provavelmente pacientes com quadro clínico mais comprometido. Tá? E até por isso ali a gente ter iniciado essa terapia nutricional de uma forma precoce. Idade média, 70 anos, no grupo de suplementação oral precoce. No início tardio, 76. Quando eu trago as especialidades, comparando grupo a grupo. Então, o infecto foi 22% no início precoce, contra 11% no tardio. Pneumologia, 16% no precoce, contra 21% no tardio. Gastro ficou igual, 16%. Oncologia, no início precoce, eu tenho um percentual maior de pacientes versus o tardio. Neurologia ficou maior no grupo do tardio e outras ficou 15% no precoce e 24% no tardio. Tá? Então, alguns pontos só de reflexão. No grupo de início precoce, é onde eu tenho o maior percentual de pacientes oncológicos, tá? E o maior tempo de internação. Então, isso são reflexões que é importante a gente guardar para o resultado final.
Falando de passagem em UTI, né? Então, nós sabemos que na jornada do paciente hospitalizado, um dos maiores custos do paciente é relacionado ao tempo de internação em UTI, onde a gente tem aí maiores intervenções, né, nesse paciente e acaba agregando mais ao custo da conta hospitalar. Então, 50% dos pacientes com início precoce tiveram passagem pela UTI, versus 61% do início tardio. Médias de dias de internação em UTI nos grupos. No precoce, 7,6 dias, versus 5,3 dias no tardio. Então, eu tive uma média maior de tempo de internação em UTI no precoce. Pacientes com desnutrição na admissão hospitalar, né? Porque vocês viram que a gente inicia a suplementação não só se ele já está desnutrido. Se ele tem um risco associado a uma baixa aceitação alimentar, a uma perda de peso, a gente também inicia a suplementação oral. Então, nesse caso, pensando em desnutrição, 43% dos pacientes no início precoce tinham desnutrição na admissão hospitalar e 56% no tardio. E readmissão em 30 dias, né? Então, isso também são dados novos, porque a gente vem melhorando também o nosso estudo, né? Então, a gente, num primeiro momento, olhou só a internação e agora a gente já está cruzando com a reinternação em 30 dias. Do início precoce, 15% desses pacientes voltaram em 30 dias e do tardio, 24%. Então, tem um percentual maior nesse grupo de pacientes. E o tempo médio de internação ficou 11 dias no início precoce e no início tardio, 9 dias. E quando a gente fala de custo, né? Porque eu trouxe aí o protocolo de assistência, a diferença entre os públicos, então o que a gente consegue observar? O custo médio da internação no grupo que teve o início precoce da suplementação oral foi de R$ 4.019 por dia, versus aquele que teve um início tardio, que foi R$ 4.739. Então, a gente, no próximo slide, vai ter exatamente a diferença em percentual, mas esse que a gente iniciou de forma tardia ou não iniciou, custou mais. E é ainda maior quando eu olho para reinternação. Então, além dele voltar mais em 30 dias, aquele paciente que a gente iniciou de forma tardia ou não iniciou, ele também custou mais. Então, quando eu pego, né, o custo médio dessa reinternação, no que iniciou precoce, 5.231,11 versus 7.283,06. Então, o que a gente consegue observar, né? O início precoce versus o tardio ou não realizado. Na primeira internação, esse paciente com início precoce, ele custou 15% a menos. Na reinternação, ele custou 28% a menos. E quando eu pego a média dos dois valores, a gente tem um total de 23% a menos. E algumas reflexões importantes, né, que eu gosto sempre de trazer, que é o que a gente discute ali toda vez que a gente fecha os dados, né? Apesar desse grupo de pacientes, né, ele custou menos, aquele que a gente iniciou de forma assertiva, mesmo tendo um tempo médio de internação maior, tá? Porque provavelmente são pacientes mais graves, pensando no estado nutricional. Eu tive um maior percentual de pacientes oncológicos nesse grupo e não no outro. E a gente sabe que o tratamento oncológico hoje ele tem grande impacto, né, no custo total da internação do paciente. Ele teve maior permanência em UTI e ele teve um maior tempo de permanência na reinternação. E, mesmo assim, ele custou menos. Então, todos esses fatores, tempo de permanência em UTI, tratamento oncológico, tempo de internado, ele teve a mais, porque ele era um paciente mais grave, possivelmente, mas mesmo assim ele custou menos. E aí, os desafios de gestão, né? Então, é a vida como ela é. Eu, enquanto gestora do serviço de nutrição, não é confortável trazer que pacientes não receberam a terapia nutricional que precisavam ou não receberam de forma precoce, como é preconizado, mas é a vida como ela é. Né? Os protocolos falham,
os profissionais falham, e isso trouxe oportunidade de eu fazer uma análise retrospectiva do meu processo, trazer esses resultados para o time de nutrição e provocá-los, né, a melhorar a performance e o atendimento aos nossos protocolos. Tá? Então, por que esses pacientes que tinham indicação não receberam ou receberam de forma tardia? O que aconteceu com esse grupo? Né? Eu não fiz placebo, não foi de propósito, nada. É um estudo retrospectivo. Eu estou olhando realmente como que aconteceu ali. Né? Então, tem falha na aplicação do protocolo institucional. Né? Quando a gente olha ali para o número de nutricionistas, e isso faz com que eu, enquanto gestora, aumente ali o treinamento desses profissionais e mostre esses dados, né? Porque, às vezes, aquele profissional não faz ideia do quanto que ele está falhando. Um ponto que a gente viu que é muito importante é que essas falhas aconteceram principalmente quando eles foram triados por um nutricionista generalista. Então, nos casos onde eu tinha um paciente oncológico sendo atendido por uma nutricionista especialista em oncologia, isso não aconteceu. Quando eu tinha um paciente geriátrico sendo atendido por uma nutricionista especialista em gerontologia, isso não aconteceu. Quando eu tive um paciente crítico atendido por uma nutricionista especialista em paciente crítico, isso também não aconteceu. Então, foi realmente quando uma nutricionista generalista, ou que não era da expertise dela, aquele quadro clínico, que a gente acabou falhando. Tá? A falha na decisão de iniciar a suplementação na triagem. Né? Então, isso foi uma fala delas. Olha, eu até achei que ele tinha indicação, mas eu quis observar a aceitação alimentar dele nos primeiros dias aqui no hospital para ver se fazia sentido ou não. Né? Então, a gente, na triagem, identificou que a aceitação alimentar estava menor que 60%, mas eu quis observar aqui no hospital antes de iniciar. Mas isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque a tendência, durante a hospitalização, é diminuir ainda mais uma aceitação de casa. Então, é algo que eu trouxe também para o time. Né? Isso é uma falha que não faz sentido. A gente tem recomendações de guidelines, de literatura, que embasam a gente, que enquanto mais precoce for esse início da terapia nutricional, mais efetivo realmente vai ser aí o tratamento. E a gente levou esses dados aí para o time de nutrição, exatamente. Foi um choque, não só para mim, mas para todo o time, né? Entender o quão falho que realmente a gente pode ter protocolos lindos, né? E o quanto que a gente realmente precisa olhar de forma retrospectiva, encontrar os pontos de melhoria e trabalhar para realmente a gente não cometer aí as mesmas falhas. E os próximos passos, né, do estudo. Então, a nossa ideia realmente é ser um estudo multicêntrico. Então, hoje, o Hospital Samaritano ele faz parte aí da Rede Américas, onde a gente tem um grupo grande de hospitais em todo o Brasil. Então, a ideia é que realmente seja um estudo multicêntrico, então que a gente consiga ter dados de outros hospitais, até para a gente comparar aí com os nossos dados. Ampliação das análises com uma visão estatística mais voltada para a parte econômica. Né? Então, a gente até tem análise estatística voltada para o serviço de saúde, mas agora a gente queria uma visão econômica dessa análise estatística. Separação por grupos, né? Então, isso sempre é uma provocação dos gestores. Tá bom, Marisa, mas aonde foi exatamente essa economia? Foi em medicamentos? Foi nas intervenções? Procedimentos? Foram nos materiais? Né? Então, hoje a gente não tem ainda separado por tipo de custo aonde foi exatamente essa economia. Então, também é um próximo passo. A gente vai seguir com uma publicação numa revista indexada de economia de saúde, com o nosso estudo. E a gente também já está fazendo uma análise apartada de acordo com o estado nutricional. Então, será que aquele paciente que tem o risco nutricional, né, comparado com o desnutrido, como que isso se comportou, ou com o eutrófico, tá? Então, a gente também está fazendo essa análise para ampliar aí o estudo e trazer cada vez mais evidências, né? Falando um pouco, então, de publicações, a gente começou aí o estudo, então, a gente já levou
para congressos internacionais. Então, ano passado, no ESPEN, que foi na Itália, a gente em Milão, nós levamos 3 trabalhos aí do Hospital Samaritano, tudo com foco no Nutroeconomia. Esse ano, nós fomos para o ASPEN, que é o Congresso Americano de Nutrição Enteral e Parenteral. Então, também levamos aí uma vertente do estudo. Então, antes da publicação na Revista de Economia de Saúde, a gente já vem trazendo aí esses dados, até para que os outros hospitais também consigam usar como referência. E como ninguém faz nada sozinho, né? Então, como eu disse, eu sou a coordenadora do time, mas eu tenho aí 2 parceiras que me ajudam no trabalho. Uma é a Aline Ramalho, está aqui com a gente. A outra é a Isis, que é a nutricionista da MTN. Né? Então, agradecer aí. Acabou de chegar. A Isis, a nutricionista da MTN, não foi combinado, tá, gente? Aí ela entra bem na hora que eu falei o nome dela. Foi ótimo, Isis. Triunfal essa entrada. Então, esse trabalho aí, são nós 3 que estamos à frente aí, mas todo o time de nutrição do Samaritano e Higienópolis, que trabalha aí no dia a dia, sempre para trazer o melhor aí para os nossos pacientes. Aqui está meu e-mail, estou à disposição. Agora, dando continuidade, eu vou chamar o Matheus para falar um pouquinho para a gente aí também dos conceitos de nutroeconomia e da atuação dele. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Matheus Luiz, eu trabalho com geração de evidências aqui na Danone. Tenho alguns poucos, não muitos anos de experiência trabalhando com estudos de mundo real e com oncologia na indústria farmacêutica. E estou trabalhando aqui na Danone há 1 ano, com foco em estudos em nutroeconomia. E um pequeno spoiler para vocês de futuros estudos que a gente vai trazer em futuros eventos, então fiquem ligados. A gente tem realizado outros estudos com outros hospitais, outras redes, e os resultados estão muito consistentes com o estudo que a Marisa acabou de apresentar. Então, não é uma coisa exclusiva do Hospital Samaritano. Realmente, a gente tem visto esse cenário se repetindo em outras instituições, em outros hospitais. A gente consegue, então, começar a inferir que, de fato, o paciente bem nutrido realmente custa menos e tem um grande impacto econômico nas instituições de saúde. Bom, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios dos estudos de economia da saúde em nutrição. Antes da gente falar, de fato, sobre os desafios, a gente precisa entender um pouco sobre o que é a avaliação de tecnologias em saúde, ATS, farmacoeconomia, nutroeconomia. O que é esse termo que vocês tanto ficam falando, gente? Pelo amor de Deus, alguém explica para mim o que é isso. A ATS é definida como o processo contínuo de análise e de síntese dos benefícios para a saúde, das consequências econômicas e sociais do emprego de tecnologias em saúde. Essa incorporação de tecnologias novas e desincorporação de tecnologias obsoletas, ou seja, é uma constante avaliação. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui está caro, isso aqui está barato. É esse grande ciclo de coisas que a gente vê dentro da economia da saúde de fato. E quais seriam essas tecnologias em saúde? Bom, a primeira, que todo mundo sabe, medicamentos. A gente vê medicamentos entrando, medicamentos saindo. Esse medicamento agora é indicado para tal doença. Esse medicamento não é indicado para essa doença mais, não pode mais. O outro seria dispositivos médicos, protocolos de tratamento, procedimentos médicos, softwares. Por incrível que pareça, agora a gente tem entendido softwares como tecnologias em saúde. A área da informática médica tem crescido bastante. E aqui na Danone, a gente levanta que a nutrição deve ser entendida como uma tecnologia em saúde apartada dessas outras tecnologias aqui. Por quê? Existem algumas diferenças nas análises, na metodologia que a gente desenvolve para estudos, quando a gente está falando de nutrição. E eu quero apresentar para vocês esse diagrama aqui. Sempre que a gente vai começar um estudo, fazer uma pergunta de um estudo científico, entender o que a gente quer pesquisar, esse é um diagrama muito utilizado no meio acadêmico, que é o diagrama PICO. E nele a gente consegue definir a pergunta do nosso estudo.
E é através desse diagrama que eu vou explicar para vocês por que a nutrição deve ser olhada de forma diferente quando a gente faz um estudo voltado para tecnologias em saúde. A primeira coisa é a população. Quando a gente está olhando para um estudo de medicamento, o medicamento ele é geralmente focado em uma população muito específica. Eu quero um medicamento para pacientes com câncer de mama, estágio 2, que não seja... Enfim... um paciente com uma doença específica, uma doença rara, enfim. E quando a gente fala de nutrição, a gente não consegue ter essa especificidade, porque a população é muito heterogênea. Todo mundo come, né? Todo mundo precisa de nutrição, todo mundo precisa de macro e micronutrientes. Então, a gente não consegue isolar essa população da mesma forma como a gente isola no estudo de um medicamento, por exemplo. A segunda coisa, a intervenção. Novamente, a gente está falando de um produto ou de uma fórmula nutritiva, de um suplemento, que não é um medicamento específico, não é um único princípio ativo, é uma fórmula nutritiva que engloba vários macro e micronutrientes que não podem ser isolados. A terceira coisa é a comparação. Todo mundo já viu estudos científicos de medicamento e a gente compara placebo com aquele medicamento e a gente vai ver se funciona, se não funciona. Quando a gente está falando de estudos com nutrição, a gente não consegue necessariamente isolar um grupo com intervenção e sem intervenção. Por quê? O próprio nome já diz, a gente está falando de um suplemento nutricional. Ou seja, a dieta do paciente, a dieta daquela pessoa, já contém macro e micronutrientes que estão na dieta daquela pessoa diariamente. Eu não consigo dizer, olha, você tomou este suplemento nutricional e por isso deu certo, sua vida, você ficou bem, você melhorou. Eu não consigo dizer que a culpa, digamos assim, daquele paciente ter melhorado é exclusiva da suplementação nutricional, porque aqueles nutrientes já estão no organismo daquele paciente. E aí, quando a gente vai ver um estudo com o medicamento, geralmente a gente tem um grupo intervenção, ou seja, um paciente que tomou aquele medicamento, e um grupo placebo, ou seja, o paciente que não tomou aquele medicamento. Quando a gente vai fazer estudos com nutrição, aqui eu até coloquei um exemplo, a gente tem minimamente 3 grupos de risco nutricional. E aí a gente teria que dividir esses 3 grupos em outros subgrupos, com intervenção ou sem intervenção, enfim. Então, o mundo de comparações dentro de estudos de nutrição, ele é muito diverso. Não é tão quadrado, digamos assim, como a gente vê com estudos com medicamento. Na letra O, a gente tem outcome, como desfecho. E aqui é difícil da gente medir o resultado. Por quê? Quando a gente está falando, como eu falei ali em cima, o produto é uma fórmula nutritiva, é um suplemento nutricional, o que significa que eu não consigo isolar a melhora dos sintomas, ou os sintomas que aquele paciente apresentava antes mesmo dele começar a tomar aquele suplemento, eu não consigo isolar aqueles sintomas exclusivamente à desnutrição ou à nutrição em si. E, por último, o tipo de estudo. A gente está acostumado, e aí qualquer um que tenha feito faculdade na área da saúde sabe disso. A gente aprende na aula de metodologia científica que os estudos mais confiáveis são os randomizados, duplos cegos, controlados e triplos cegos, enfim. E aí, gente, vamos falar a verdade? O estudo duplo cego precisa de um grupo intervenção e um grupo placebo. Como é que você coloca um grupo placebo num estudo de nutrição? Você vai deixar a pessoa sem comer? É a única coisa que consegue dizer exatamente que aquele é um grupo placebo. Porque, novamente, como eu falei em cima, a gente tem a ação de macro e micronutrientes já presente na dieta daquele paciente. Então, o isolamento completo, ou seja, o paciente realmente no grupo placebo, ele não poderia estar comendo nada. Então, a gente precisa entender que nem sempre esses estudos de maior poder de evidência são éticos, obviamente, ou representam o mundo real. E aí é que entram os estudos de mundo real e a importância deles. Bom, são estudos mais próximos à realidade, então estudos com dados de mundo real, EBWD, tem como vantagem a falta desse ambiente controlado. Quando a gente faz um estudo científico, um estudo clínico, a gente tem critérios de inclusão muito bem definidos e critérios de exclusão muito bem definidos, ou seja, o paciente ele tem que estar com aqueles critérios bem na linha, qualquer coisa que desvie um pouco, a gente já exclui o paciente do estudo. E nos dados de mundo real, isso não acontece. A gente pega, por exemplo, dados de prontuário eletrônico, existem milhares de coisas que podem estar acontecendo com aquele paciente que eu não tenho controle. Mas isso é uma vantagem quando a gente olha para os dados de mundo real. A segunda coisa
é que os estudos de mundo real têm maior quantidade de dados. A gente pode pegar dados de prontuário eletrônico, análise de laboratório, ômicas, dispositivos wearables, então aqueles Apple Watch, smartwatches que a gente usa, a gente também pode usar dados disso daí. E esses estudos são aceitos quando os ensaios clínicos não são viáveis. Eu deixei aqui citado uma frase que está escrita numa cartilha da Anvisa que diz: a inclusão de RWE, de elevada qualidade em submissões de avaliações de segurança e de eficácia de medicamentos, pode ser considerada para os seguintes casos: situações em que ensaios clínicos tradicionais são considerados antiéticos ou quando não há a possibilidade de desenvolvimento, que é como o que a gente tem falado aqui nos últimos minutos. Bom, gente, da minha parte era isso. Muito obrigado pela atenção. E eu chamo agora o Dr. Cláudio Táfila para continuar. Obrigado. Bom dia a todos, presentes e virtualmente presentes. Obrigado a Danone aí pelo convite, obrigado a ANAP pela recepção. Bom para rever amigos, né? E vamos direto ao assunto. Aqui, na realidade, vocês não vão ver nada de dado técnico, científico. Eu sou o caso de mundo real, entendeu? Eu agora vou falar a vida como ela é, assim que puder. Eu que passo? Então, geralmente o problema está entre a cadeira e a pessoa, né? Então, desculpa aí vocês. Eu vim trazer aqui um olhar de uma pessoa que já está há 30 anos no mundo da saúde suplementar. Alô? Olha só. Pessoal de tecnologia aqui. E vim falar para vocês aquilo que eu já vivi dentro do mundo da saúde suplementar, né? Alguém dentro da área da gestão que falar que olha 10 minutos do dia para a nutrição vai estar mentindo relativamente pouco, mas vai estar mentindo, né? Porque a gente tem várias prioridades, a gente tem várias coisas que estão dentro do nosso dia a dia e realmente fica muito difícil a gente olhar capítulo por capítulo, linha por linha de cada uma das linhas de custo e de atuação dentro do setor de saúde suplementar. Então, o que a gente costuma fazer é olhar de baixo para cima. A gente vê do resultado e vai subindo, olhando prioritariamente aquilo que traz mais impacto. E quando a gente faz uma análise dessa, a gente estava conversando até lá fora a respeito disso, o que salta aos olhos? Oncologia, ortopedia, atualmente transtorno do espectro autista e coisas assim, né? Mas o impacto da nutrição dentro do paciente internado, será que isso traz algum tipo de impacto para a gente? Não trazia. Só que aí, quando a gente começa a olhar que 40% a 60% do alto custo ou da sinistralidade dentro das operadoras de plano de saúde está diretamente relacionada a questões intra-hospitalares ou peri-hospitalares, isso já começa a fazer sentido. E se aí a gente começa a olhar mais aprofundadamente, não só o estudo da Marisa, que é muito bom, porque traz dados nossos, né? Não são dados hipotéticos da Estônia, da Eslováquia ou algum outro lugar assim, né? Alguma coisa que a gente consegue palpar, fica muito mais fácil para a gente poder atuar. E foi isso que eu tomei a liberdade de fazer. Primeiro, né, eu sou um cara meio bagunçado, eu deveria ter usado esse slide primeiro para me apresentar, né? Aqui está um pouco do meu currículo, né, das coisas que eu já fiz na vida, esse sou eu, tal, então está aí para vocês, ficar à disposição depois para vocês. Mas o mais importante, por que a gente está aqui? Porque como gestor, para a gente é muito importante encontrar o caminho do dinheiro para a gente poder fazer as escolhas. Porque, entendam, o gestor não está lá na porta para poder barrar atuações, diminuir custos somente, é para tomar escolhas de quem não, na hora, fez a melhor escolha. E aí, nesse ponto, o que a gente faz? Olha para os estudos que a Marisa trouxe. Isso aqui são dados da Marisa, tá?
eu até tomei a liberdade de colocar aqui a fonte, tá? Eu só estou replicando aquilo que ela falou para vocês sobre o olhar do gestor. O que a gente olha de todo aquele estudo? Método? Sim, obviamente a gente olha método, né? Há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, há uns 20, 25 anos atrás, a gente absorvia estudo como se a gente comesse, né? Vamos comer qualquer coisa, em qualquer lugar, tanto faz, né? Mas os gestores tiveram a necessidade de se aprofundar em estudos e métodos para poder conhecer um pouquinho mais sobre gestão de saúde. Porque gestão de saúde, lá na ponta, não começa no resultado final. A gente precisa estudar um pouquinho aquilo que nos é apresentado, e grande parte disso é feito pela indústria, de uma maneira geral. A gente precisa ter um pouquinho o olhar analítico. E esse olhar analítico fez com que a gente se aprofundasse nos estudos. Mas aprofundar nos estudos relativamente a método, não a consistência total dos estudos. E aí a gente pega a última parte, porque é mais fácil para a gente, lembrando que eu não estou lá o dia todo só para analisar o impacto da nutrição dentro da internação dos pacientes. Chove em casos de oncologia, reumatologia, hematologia, ortopedia. A gente precisa tomar decisões o tempo todo frente a tudo isso junto e misturado. E a primeira coisa que salta aos olhos é isso. Será que eu não estou falhando em alguma coisa? A partir do momento em que eu não incentivo meus prestadores a fazerem alguma coisa que diminui algo que impacta em 40% a 60% do meu custo, será que eu não estou falhando como gestor? Porque se realmente tem um impacto, e todos os estudos mostram que tem um impacto, alguns mais, alguns menos, mas que tem impacto, todo mundo concorda que tem impacto, se eu não atuar, eu estou falhando como gestor. E pior do que isso, se eu entrar tarde, eu falho mais ainda. Isso não é só aqui, tá? Existe um trabalho, eu vou falar o nome porque me foi autorizado falar por parte deles, né? A Roche tem um trabalho que a utilização de medicamentos, a mudança de ciclos de oncologia, de tratamentos de oncologia, no tempo certo, sem procrastinar, ou seja, sem tentar levar ele, o ciclo que o paciente está ao esgotamento para depois mudar o ciclo, porque vocês sabem que ciclo de medicamentos encarecem, né? Absorvem mais custos com o passar do tempo. Então, os gestores tendem a... Será que não dá para continuar? Será que não dá para continuar antes de aprovar o próximo ciclo? Essa procrastinação afeta tanto a sobrevida do paciente, quanto impacta excessivamente em termos de custo. E aqui eu estou vendo de novo a mesma coisa, porque a associação para gestor é muito importante. Se eu estou vendo a mesma coisa acontecer em duas linhas da mesma forma, será que eu estou sendo um gestor correto em não avaliar o tempo certo da implantação de uma nutrição especializada no meu paciente? Porque quem vê cara não vê coração, né? E quem vê paciente entrando em hospital não vê desnutrição. A gente vê hoje muitos pacientes internados e você olha para ele e fala assim, nossa, eu não vou dar nutrição especializada para esse paciente. O paciente está rígido, está comendo, está andando, entrou andando pelo hospital, foi internado por uma questão ABCD aí qualquer, eu vou entrar já com nutrição para ele? Sim. Eu não preciso obrigatoriamente entrar, mas se ele tiver indicação, eu não entrar, eu vou estar falhando no primeiro quesito da gestão de saúde, que é o primo non nocere, primeiro não danificar. Se eu conseguir atuar precocemente e trazê-lo para um status de saúde, que lá na frente vai me trazer tanto benefício em termos de desfecho, quanto benefício em termos de eficiência, por que não fazer? Mas entendam, não é que eu não faço porque eu não quero fazer. Eu não faço porque isso não me chama atenção. Alguém precisa chamar a nossa atenção para isso.
E dentro desse chamar a atenção, existem questões, eu não vou dar spoiler para vocês, eu vou falar mais para frente. E o último é o início precoce versus o início tardio, diminui a quantidade de custo, de dinheiro que eu estou colocando nesse paciente efetivamente. Então, se eu entrar precocemente, eu vou no global, que é o que me importa, eu vou diminuir a quantidade de impacto orçamentário, que é, se não a primeira, uma das duas primeiras leis de incorporação dentro da gestão de saúde. O primeiro é o ICER, né, que é o Incremental Cost Effectiveness Ratio, ou custo-efetividade incremental, que a gente utiliza para poder tomar decisões. O que eu estou fazendo é melhor do que a tecnologia que vem, e o que eu estou fazendo é mais barato ou mais caro do que o que eu estou fazendo. Fazendo esse cruzamento, eu tomo a decisão. E o segundo é o impacto orçamentário, que são as coisas que derivam a nossa atuação. E tudo isso que eu tirei tudo aquilo que eu tirei da apresentação da Marisa, joga a gente para esse cenário. Quando a gente conversa sobre gestão de saúde, por que a gente não pensa em liberar precocemente a nutrição especializada? Porque a gente não tem um critério claro dentro do protocolo institucional. Perguntem para qualquer operador em qualquer lugar. Você sabe qual é o protocolo de nutrição especializada para qualquer paciente? Não vão saber. Porque quando a gente contrata um prestador hospitalar, na grande maioria, a gente contrata o prestador... Ai, caramba. A gente contrata o prestador por diária global. E a nutrição está lá dentro. Então, eu não olho a nutrição, a não ser que ela salte aos olhos e saia dentro do pacote da diária global que a gente contratou. Então, o que a gente costuma fazer, e isso aqui é o que a gente deveria fazer mais, unir o prestador, no caso, a nossa ANAP, unir a operadora, unir a indústria e unir quem entende do assunto, quem está com a mão na massa para poder prescrever. Se a gente consegue fazer essa conversa quadripartite e conseguir chegar a um consenso, a gente consegue mudar esse negócio. Não é só a operadora, não é só o hospital, não é só o especialista e não é só a indústria que vão conseguir, de forma isolada, fazer essa mudança. Logicamente que dentro dessas 4 forças, existem forças mais fortes, né? Elas não são 100% proporcionais, né? E se eu pudesse dizer qual é a mais forte, eu diria que são os hospitais, nesse caso. Porque são eles que, lá na ponta, precisam entender essa conversa que a gente está tendo aqui. Porque se para eles fizer sentido, e eles não tiverem nenhum tipo de barreira. Porque concordar é uma coisa, não ter barreira é outra coisa. Se a gente conversar com as operadoras e elas não tiverem nenhum tipo de barreira, se a gente conseguir conversar com os especialistas e eles não tiverem barreira, e se a gente conseguir conversar com a indústria e não tiver barreira, a gente começa uma boa conversa. E aí a gente sai daquilo que a gente costuma chamar de soma zero. Não sei se vocês sabem isso, mas soma zero é uma equação onde o resultado tem que dar zero. E para o resultado dar zero, se eu coloco alguma coisa nesse ponto, eu tenho que tirar do outro ponto. E onde é que estão essas duas balanças? Onde é que está essa balança? Onde é que estão os pratos dessas balanças? Operador e hospital, indústria farmacêutica e hospital, indústria farmacêutica e operadora. Cada uma dessas equações, quando tem que dar zero, é uma equação perversa. Porque para eu ganhar, eu preciso fazer com que o outro perca. E é assim que a gente trabalha no nosso sistema. Se a gente não conseguir colocar todos eles do mesmo lado da equação, vamos dizer assim, para que todos vejam que não estão perdendo, primeiro, e depois que eles podem vir a ganhar,
a gente melhora bastante o processo de comunicação. E dentro desse processo de comunicação, a gente vai conseguir ganhar mais coisas. Como disse bem a Marisa, a triagem, né, ela trabalha num hospital diferenciado. Não são todos os hospitais do Brasil, em todas as regiões do Brasil, e a gente gerencia o Brasil inteiro, que tem um nutricionista especializado. A gente escuta quem está lá na ponta para dizer para a gente, olha, faz desse jeito. E se a gente não tem a pessoa certa no lugar certo, isso também cai em termos de eficiência. Desconhecimento da economia da saúde como um todo. E aí eu lembro o Bruno, o bastião da nutrieconomia, né? Do mesmo jeito que a gente tem a farmacoeconomia, a gente utiliza demais a farmacoeconomia como um critério de seleção de várias escolhas que a gente faz, a nutrieconomia deveria participar dessa conversa também. Porque ela é, assim como a farmacoeconomia, um processo de decisão um pouco mais claro, transparente e fundamentado. Pouco subjetivo, mais objetivo. Gestor adora objetividade. Não gosta de subjetividade. Qualquer ponto de subjetividade traz desconfiança. Num setor de saúde hiperfragmentado e hiper desconfiado, onde todo mundo desconfia de todo mundo, colocar desconfiança significa colocar água nesse chope aqui. Eu não tomo chope, mas assim, seria basicamente isso. E falha na decisão de iniciar a suplementação na triagem para ter oportunidade de monitorar a aceitação antes. Aqui a gente tem pontos técnicos e pontos que os gestores utilizam na conversação, nessa negociação, que precisam ser dizimados da forma técnica correta. E aí eu volto para a questão do protocolo. Se você tem um protocolo, que não é só o protocolo da sua instituição, não é o protocolo só do seu hospital, e que tem embasamento com resultados como esse que a Marisa trouxe, eu acho que fica muito mais fácil da gente estabelecer a conversa. E aí, sair da equação de soma zero para uma equação ganha-ganha, a gente precisa partir para essas linhas todas. Mas eu vou começar pela última, porque eu acho que é o caminho de entrada em qualquer tipo de negociação, acordo. Empatia. A gente, geralmente, quando vai negociar, e não é só nós do mundo das operadoras, mas qualquer tipo de negociação, né? Quando você vai negociar a internet da sua casa, você não quer perder nada. Você começa a negociação falando o seguinte, eu quero negociar, mas eu não abro mão de nada do que eu tenho. Se a gente partir para uma negociação desse jeito, sem conhecer o outro lado e as necessidades do outro lado, a negociação já começa falha. Qualquer processo de negociação tem que partir de um pré-estudo, onde você interpreta, dentro das suas possibilidades, o que você está disposto a abrir mão. Se você não for para uma mesa de negociação, ciente daquilo que você está disposto a abrir mão, não vá para a mesa de negociação. Ou, teoricamente, você não é a pessoa para ir para esta negociação. Você precisa conhecer o seu ambiente e falar o seguinte, olha, eu vou pedir para ele me fazer alguma coisa que ele não está fazendo. E ele não está fazendo por 2 motivos. Ou ele não sabe, ou ele não quer. Se ele não quiser, que é grande parte dessas negociações, por que eu vou querer mudar alguma coisa minha também? Então, é esse princípio da empatia, de olhar, se colocar na posição do outro e entender o que está acontecendo e por que está acontecendo, para que a gente possa sentar numa mesa e começar uma negociação um pouco mais profícua, com um pouquinho mais de chance de sucesso. Entender um ponto inicial, né, que assim, eu sempre falo, nós teoricamente temos um objetivo em comum, mas nós não estamos do mesmo lado.
né? A gente parte do pressuposto que nós pessoalmente somos amigos, então as nossas empresas estão do mesmo lado e elas são amigas e elas querem a mesma coisa. Não é. Se a gente não entender que a gente vai precisar negociar, e a gente está nessa negociação, porque nós somos amigos, mas as nossas instituições não são, a gente erra de entrada. Ah, mas vamos fazer isso aí porque vai dar certo. Aí você volta para casa e fala assim, olha, eu vim aqui porque ele falou que vai dar certo. Nossa empresa não fala isso. E ele vai lá, nossa empresa não fala isso. Morreu a negociação. Aí você volta e as coisas engripam, né? Elas ficam patinando e não saem. Então, as empresas não são amigas, mas vocês precisam aproximar por causa do processo da empatia. Alinhamento entre prestador hospitalar, operador de plano de saúde e indústria farmacêutica, no sentido de entender e negociar. Já falei bastante sobre isso. Estudo amplo com novas modalidades de remuneração. Não existe solução para o nosso sistema de saúde que não passe pelo modelo de remuneração. Hoje, a gente ainda faz o que a gente sempre fez em termos de remuneração. Quem acha que diária global é o Borogodó, né? Assim, a coisa mais evoluída do mundo, está muito enganado. Obviamente que falar de fee for service, quer dizer, de pagamento por unidade dentro do ambiente hospitalar, já não cabe mais. Mas a gente precisa evoluir, talvez, para um compartilhamento de risco, né, onde cada um vai se sentir dono do processo, ou dono de parte do processo, aquilo que cabe à entidade, para poder fazer o melhor. É muito próximo do que fala o Value-Based Healthcare, né, que é o processo de negociação pautado em valor, não valor financeiro, valor que agrega à negociação. É ainda um sonho dentro do sistema de saúde, não só brasileiro, mundial. Vocês viram lá no meu currículo, eu dou aula no MBA da GV, especificamente sobre sistemas de saúde no Brasil e no mundo. Tive a oportunidade e a sorte, né? Todo mundo fala de sorte, né? Eu tive a sorte, depois de trabalhar muito, eu tive a sorte de, nas empresas onde eu trabalhei, elas terem algum ponto dentro do mundo que me abriu portas para conhecer o sistema de saúde de vários lugares. O nosso desafio não é muito diferente do desafio mundial. O que a gente não faz aqui, muitos países também não fazem, ou às vezes fazem pior. A gente ainda tem um SUS para comparar, que é uma entidade assim, que a gente deveria bater palma todo dia. Acorda de manhã cedo, reza e bate palma para o SUS. Né? Porque eu não uso o SUS. Tal. Quem aqui nunca usou o SUS? Ótimo, não tem nenhum mentiroso aqui. Porque todo mundo já usou o SUS. De alguma forma, na pior das hipóteses, quem tomou vacina pelo SUS. Então, assim, é um sistema que a gente tem que agradecer todo dia. E esse sistema impulsiona várias formas da gente poder ver como as coisas podem acontecer nessa relação entre todos os entes. E nada melhor do que a gente utilizar cases de sucesso, como esse que a Marisa está trazendo, para a gente poder iniciar uma conversa. Volto a dizer, se você tentar bater na porta de um gestor, de uma operadora de plano de saúde, falar o seguinte, eu vim aqui hoje conversar com você sobre nutrição especializada. Ele fala assim, meu amigo, volta daqui a 3 meses, porque até lá eu não vou ter condições de poder mergulhar na nutrição especializada. Eu ainda estou nas outras, e a cada 3 meses vocês vão receber a mesma resposta. Agora, eu vim trazer para você uma solução que pode melhorar a questão da deshospitalização precoce e da melhor gestão e eficiência dos seus pacientes internados. Opa, isso me interessa muito. Passou a fazer sentido dentro da minha cabeça. E aí você começa com um case falando o seguinte, olha como... Assim,
a apresentação da Marisa tem que começar do fim para frente, né? Porque a gente também tem 5 minutos, né? Então, assim, mostra os resultados, aí, ótimo. Quem é da minha geração, não tem ninguém aqui da minha geração, mas assim, quem é da minha geração sabe dos joguinhos que davam mais 5 minutos, né? Você jogava, chegava num patamar, aí você ganhava mais extended time, né? Você ganhava mais um tempinho para poder jogar o joguinho, né? É exatamente essa equação. Me faça ter interesse no que você está falando, que eu te dou mais 5 minutos. E aí me faça ter mais 5 minutos. E assim você ganha o jogo. É esse jogo que precisa ser ganho. E para ganhar esse jogo, a gente precisa chamar a atenção para aquilo que interessa aos negociadores dentro dessa questão. E por último, mas não menos importante, protocolo. Tragam padronização e protocolo. Se vocês disserem que na minha experiência, no meu serviço, funciona, como é que eu vou replicar isso? Como é que eu consigo passar para diante? Como é que eu consigo transformar essa sua realidade na realidade de todos os serviços que eu tenho? Aonde eu consigo encaixar isso que você me falou na forma dos outros serviços que eu tenho? Lembrando que eu tenho serviços AAA e eu tenho serviços que não trocam a roupa de cama, entendeu? E é assim que a gente vive. O mundo como ele é, né? Como foi dito. E eu acho que era isso, eu não sei, acho que agora eu chamo todo mundo, né? Queria chamar o Bruno, o Matheus e a Marisa para virem para cá e a gente começa aí a abrir para vocês a questão das perguntas. Muito obrigado. Puxa a cadeira aqui, Bruno. Puxa ali de pé. Boa. Bom, primeiramente queria agradecer a todos os palestrantes aqui, acho que contribuíram de forma sinérgica, cada um com um tema, cada um com uma experiência diferente, mas todos complementares e trazendo aí caminhos, situações e oportunidades aí para a gente fazer um trabalho diferenciado aí na frente do hospital ou da operadora de saúde. Bom, abro aqui primeiramente aqui para o grupo. Tem algumas já perguntas aqui no WhatsApp, mas abro aqui para o grupo que participou. Se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta para ele, senão eu abro por aqui. Por favor, fiquem à vontade. Bom, pessoal, bom dia. Minha pergunta vai aqui para o Dr. Cláudio. Você citou do novo modelo, né? Quando a gente pensa ali em algo muito mais próximo em remuneração relacionada ao VBHC, e a gente já ouviu falar em mídia alguns testes, né? Digamos assim. Então, por exemplo, o Sírio fazendo um pouco isso até com a Mil, alguns modelos sendo testados também ali no Einstein. O que eu queria saber, se já existe algo, né, que está super relacionado aí com nutrieconomia e tudo mais, se já existe algo de desfecho, né, dessas pequenas experiências que a gente já viu aí pelo mercado. A gente tinha combinado que as perguntas difíceis elas iam para a Marisa, tá? Então eu gostaria, não, estou brincando aqui, não. É uma pergunta difícil, mas é uma pergunta necessária. Não existem ainda provas contundentes de que esses modelos que foram feitos, esses 2 que você citou, e alguns outros, inclusive alguns outros que já se finalizaram, porque não mostraram resultado, né? A gente está próximo aqui de uma região onde isso aconteceu, não vou citar nome, mas eu deixo aí o spoiler para vocês, depois procurarem. Tem coisas que a gente tem que testar. E errar faz parte do teste, né? Como o Matheus bem disse, tem coisas que a gente não consegue iniciar o teste falando assim, olha, e eu vou ter que cavar um resultado aqui dentro para... Não, às vezes o resultado você faz em mundo real e ele não traz o resultado que você espera. Mas uma coisa eu digo para vocês, dentro dos modelos que a gente negocia hoje, com as instituições hospitalares, nenhum poderia ser fonte de resultado para a gente implantar nacionalmente.
Não existe nenhum modelo único que a gente vai conseguir implantar. Assim como dentro dos modelos de remuneração existentes, não existe uma fórmula vertical que você vai conseguir implantar para prestadores hospitalares, laboratoriais, consultórios, clínicas e profissionais de saúde. Você vai ter que fazer mix deles. O que a gente tem visto como melhor padrão de escolha é, regionalmente, escolher prestadores de melhor resultado retrospectivo para tentar iniciar trabalhos pontuais de dupla confiança, né? Porque eles precisam confiar na gente, a gente precisa confiar neles, e aí, estabelecendo esse vínculo de dupla confiança, iniciar processos. Alguns já têm feito isso. Grande parte do sistema de saúde brasileiro optou, até por uma questão de resultados, pela verticalização. E a verticalização, confesso para vocês, não é 100% do sucesso do resultado, né? Então, existem alguns trabalhos sendo feitos e a gente bota muita fé que esses trabalhos vão trazer resultado. Muitos deles vão morrer pelo caminho, como alguns já morreram. Esses que ainda continuam de pé vão ter que ter seu tempo de maturação para a gente colher o resultado certo. Tá? Alguns resultados que já apareceram. Concentrar pacientes críticos e crônicos de uma especialidade em determinados serviços, para você poder utilizar toda a estrutura de um hospital como sendo um ponto de concentração, funciona. Isso não sou eu que estou falando. Michael Porter falava, a gente assumiu o que Michael Porter falou, algumas entidades tentaram, quebraram, e outras que fizeram o modelo correto estão saindo do outro lado. Né? E digo isso de entidades fora do Sudeste, inclusive. Tá? Porque a gente acha que as soluções estão aqui no Sudeste, são estruturas fora do Sudeste. Então, isso que eu tenho para te responder. Mas, assim, desculpa se pareceu que eu te enrolei, mas é que não tem uma resposta assertiva. Bom, mais alguma pergunta da plateia? Bom, também... Sim? Não? Convido também vocês a fazerem a pesquisa aqui de satisfação, tá? É super importante para a gente também, tá bom? Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu me chamo Nairã, eu gostaria de fazer uma pergunta para... Fernanda? Marisa, desculpa. Com relação à pesquisa, quando que... É que eu não entendi. Quando a gente fala da nutrição especializada, quando que é recomendado iniciar? São para todos os pacientes hospitalizados ou para alguns casos? Então, quando a gente fala de suplementação oral, especificamente, o que os guidelines trazem? Né? Um paciente que tenha um risco nutricional associado a uma aceitação alimentar menor que 60% das necessidades nutricionais, ou que ele tenha um risco nutricional associado a uma perda de peso recente, não intencional. Né? Esses são os pontos principais aí, em termos de recomendação para a gente já iniciar essa terapia nutricional. Quando a gente olha, né, os protocolos, existem instituições que só do paciente ter risco ele já inicia a terapia nutricional, tá? Porque às vezes realmente essa aceitação alimentar ela vai ser uma questão de tempo, pensando em hospitalização, tá? Então também não é errado. É que quando a gente puxa o que tem de embasamento de literatura e traz para a gente realmente ter associado não só o risco, e como que a gente determina o risco nutricional? Que acho que isso é importante para quem não é nutricionista. Existem hoje triagens de acordo com o público. Então, eu tenho uma triagem que a gente usa para o adulto, eu tenho uma triagem que eu uso específica para um paciente geriátrico, pediátrico, paciente crítico, oncológico. São triagens validadas, né, mundialmente, que a gente usa, que vão trazer alguns scores e que, ao final daquela pontuação, ele vai dizer se ele tem um risco nutricional ou não.
né? Então, quando a gente associa o resultado dessa triagem com a aceitação alimentar, ou com a perda de peso, ou se ele tem algum risco para desenvolver lesão por pressão, né, de acordo com a escala de Braden, ou se ele já tem alguma lesão, ele vai ser aí um paciente elegível para a gente iniciar a terapia nutricional. E um ponto importante é que o nosso estudo ele foi feito com a suplementação oral. Não necessariamente a suplementação especializada. Então, qualquer paciente que recebeu uma suplementação oral, hiper ou especializada, né? Qual é a diferença? Eu tenho hoje suplementação especializada para lesão de pele, que além de ser hipercalórica e hiperproteica, ela vai ter ali os nutrientes específicos para essa função. Eu tenho uma nutrição para o paciente diabético, né? Uma suplementação oral, que além de ser hiper, né? Levar ali aporte calórico e proteico, também vai apoiar no controle glicêmico, vai trazer outros benefícios, né? Então, acho que esse também pode ser uma nova vertente do nosso estudo. A gente puxar quem recebeu a especializada, para a gente enxergar. Tá? Então, aqui eu falei de suplementação, independente se ela era ou não específica para uma ação. Tá? Desde que ele entrou com suplementação, ele entrou no nosso estudo. Perfeito, obrigado. Mais uma lá no fundo. Bom dia, meu nome é Carla Blu, sou enfermeira de formação e a minha pergunta vai para a Marisa. Do ponto de vista do dia a dia da aplicação desse estudo, você viu a importância do envolvimento da equipe multi, pensando no físio, pensando na enfermeira, no técnico de enfermagem, no médico, ou esse estudo passou por uma análise de dados sem pensar nesse envolvimento dessa equipe multi no hospital? Olha, a gente não colocou como parte ali do trabalho, mas o que eu vejo de experiência prática, né, clínica? A suplementação oral, principalmente, tá? Porque quando eu falo de um paciente que está com terapia interal ou parenteral, sendo aquela a única via de alimentação ou associada, as pessoas dão importância, porque normalmente é um paciente que está com algum estado clínico mais grave, né? Agora, quando eu falo de suplementação oral, precisa fazer sentido para todo mundo, né? Porque quem entrega essa suplementação não é o serviço de nutrição, né? Então, a nutrição ela prescreve, né? Ou, dependendo da instituição, o nutricionista nem tem essa autonomia, lá no Samaritano nós temos, mas precisa, então, estar vinculado à prescrição médica, então precisa fazer sentido para o médico. O técnico de enfermagem precisa entender a importância, porque senão ele não entrega o suplemento e ele não checa, né? Então, todo mundo tem que estar envolvido, tem que entender o objetivo, né? Não é um todinho, não é um iogurte, como eu escuto muitas vezes falar, né? O senhor tomou seu iogurte? Não, não é o iogurte, é o suplemento, né? Faz parte da terapia nutricional. Quando a gente pensa nos itens da prescrição, né, qual é o primeiro item de prescrição de um prontuário do paciente? É a dieta, porque ela tem a sua importância, né? Então, a suplementação oral ela vem logo depois, né? Então, dieta leve, mais a suplementação. Então, o quanto que isso precisa realmente fazer sentido para todos. Quando eu falo do farmacêutico, normalmente, quem faz a gestão de compra dessa suplementação é a farmácia, a logística, né? E aí, a primeira coisa que o farmacêutico faz, ele vai atrás do serviço de nutrição para diminuir os sabores do suplemento. Por quê? Para ele ter uma melhor estratégia de estoque, de logística, de compra. E aí a gente precisa dizer para ele que eu ter uma gama de sabores faz toda a diferença na hora de realmente ter uma adequada aceitação, principalmente aquele paciente que usa uma suplementação a longo prazo. E eu tive a oportunidade de ver isso na minha prática de casa. Minha mãe ela faz tratamento oncológico, mieloma múltiplo, e ela faz aí há 1 ano e meio que ela já faz um tratamento quimioterápico. E, nesse período, eu tive que usar N estratégias para ela manter a suplementação, né? Então, da importância da gente colocar todo mundo aí para fazer sentido para todos mesmo. Legal. Uma pergunta aqui do online aqui para o Matheus. Matheus,
você vem, né, vendo várias bases de dados de vários hospitais, tudo mais. O que você viu que falta de indicadores ou de captação de dados que pode ser utilizado para, sim, uma avaliação e para mostrar para os gestores, para eles fazerem uma tomada de decisão melhor? Pergunta de prova. Assim, eu acho que uma coisa, a gente... Sempre que a gente vai olhar para uma base de dados de hospital, a gente vê a base de dados relacionado ao reembolso, ao custo. A gente tem... O hospital não vai gerar a base de dados para estudo, ele vai gerar a base de dados para gestão própria. E sempre que a gente vai olhar para a nutrição, especificamente, existem algumas coisas que a gente não enxerga dentro da base de dados que estão diretamente associadas ao cuidado nutricional, porque a gente não consegue tirar a avaliação nutricional, a gente não consegue desassociar o paciente em risco nutricional da avaliação da nutricionista. E eu não tenho essa informação numa base de dados. Eu não consigo saber quando que a nutricionista avaliou aquele paciente. Eu consigo saber quando que ele começou a terapia nutricional, porque eu vi lá que ele internou no dia 5 e no dia 8 tem uma entrada de uma prescrição, porque aquilo foi computado, aquilo foi reembolsado, enfim. Mas eu não sei quando que a nutricionista avaliou aquele paciente, por exemplo. E aí eu não consigo ter uma dimensão de, tipo, putz, esse paciente é um paciente que demorou muito para iniciar a terapia, ou ele começou mais cedo, ou ele foi avaliado mais tarde. Eu não consigo ter essa dimensão. E para a nutrição, é imprescindível que eu entenda qual é o esquema que foi determinado pela equipe de nutrição do hospital. Perfeito, perfeito. Já aproveito aqui que, na sequência, que é similar aqui para o Dr. Cláudio, na verdade, complementar. Então, na sua visão, como essa análise de dados de economia da saúde pode melhorar essas incorporações clínicas aí e administrativas no dia a dia do âmbito hospitalar e da operadora de saúde? Elas são fundamentais, né? Foi aquilo que eu tentei apresentar, mas eu acho que é importante trazer 2 casos práticos para a gente fixar o conceito. Quando a Marisa fez a apresentação dela, ela chamou atenção para os pacientes oncológicos, né? A quantidade de pacientes oncológicos dentro do estudo, mas talvez tenha passado despercebido por algumas pessoas a proporção, que é o dobro, de pacientes da infectologia. 22:11, eu sou bom de números, eu fixo e 22:11. E, para nós, esse dado é fundamental, porque depois da oncologia, custos dentro do ambiente hospitalar, são os antibióticos de pacientes multiresistentes. Então, se a gente tem um impacto nesse grupo também, passa a fazer todo sentido. E é um dado que, às vezes, a gente não consegue... Acho que o Matheus foi muito feliz na resposta dele. São dados que acontecem no dia a dia, que assim, todo mundo deveria... tudo em prol do paciente, né? Muito do que eu falei. Por que não escancarar esses dados, né? Porque são dados que trabalham em prol do paciente, que é o nosso cliente principal, né? Ninguém trabalha aqui para outro que não o paciente. Eu trabalho para o hospital, porque o hospital tem um paciente. Eu trabalho para a indústria, porque a indústria tem um paciente. É assim por diante. Então, assim, como é que a gente consegue trazer esses dados do que está acontecendo para que façam sentido dentro da nossa análise? A gente só vai conseguir fazer isso se esses dados forem abertos para nós, né? E a apresentação da Marisa traz esse novo dado que talvez passe desapercebido para algumas instituições, mas para nós não passa, porque depois da oncologia, a infectologia é uma área muito, muito importante para a gente. Eu queria só complementar a fala do Dr. Cláudio Tafla. Teve uma coisa que o senhor falou a respeito da questão dos dados serem abertos. Toda vez que você me chama de senhora, aparecem blocos de cabelo branco aqui. É doutor e senhor numa mesma frase. Coisa... A respeito. Um pouco de formalidade, né? Tem um microfone na mão, a gente precisa... né? Tem um pouco...
Mas, assim, uma coisa que eu acho importante, como o senhor falou, perdão, como... Obrigado. Enfim, como foi falado previamente, a gestão gosta muito de objetividade. E essas coisas do dia a dia a gente tem no prontuário, na evolução do paciente, que é um texto gigantesco que ninguém vai ler. Né? Se você está fazendo uma análise de base de dados de mundo real, você tem 10 mil pacientes. Alguém aqui vai querer abrir prontuário por prontuário e ler 10 mil evoluções? Eu não estou afim. E assim, talvez entender esses gargalos e sistematizar isso e colocar de uma forma mais objetiva para que a gente consiga apresentar para a gestão e a gente consiga fazer uma análise um pouco mais automatizada dessas coisas do dia a dia, que está ali na evolução do paciente, está ali no prontuário. Se você abrir, você vai achar aquilo ali. Mas a gente, na visão de base de dados, na visão da base de dados da gestão, aquilo passa super desapercebido. Como foi citado pelo senhor Matheus, eu queria trazer aqui... A gente discute bastante inteligência artificial, né? E acha que a inteligência artificial vai ser um drone chegando na nossa casa para fazer uma consulta tipo Dr. Spock, Dr. McCoy, né? Fazendo com um aparelhinho, passando assim no nosso corpo, identificando. A inteligência artificial, na prática, vai resolver essas questões, né? Eu sei que o Matheus falou, já olhando para esse lado. Nós não vamos fazer isso, mas se a gente conseguir uma inteligência artificial para ler todos os dados de todos os prontuários e encontrar essas coisas, que para nós hoje são coisas, mas que para a inteligência artificial são dados, a gente vai transformar esses dados em informação e conhecimento, e essa parte... ninguém vai substituir, porque não adianta colocar um exército de pessoas, desculpa falar, os estagiários, os trainees, os jovens aprendizes para fazer isso, porque eles não vão fazer, né? E não conseguirão replicar. Então, a ideia é trazer inteligência artificial nessas questões para a gente poder pular essa etapa. Legal, bacana. Uma pergunta para a Marisa também que veio. Marisa, se discutiu, né? Acho que a gente falou bastante de dados. Os dados, sim, foram levantados. Os dados, sim, são promissores, interessantes para a economia. Mas o que queriam entender é como que foi, na prática, como que você levou para os seus gestores esses dados e como eles receberam e o que veio depois disso? Olha, quando a gente começou o estudo, foi exatamente alguns questionamentos, né, com relação ao custo. Então, quando eu olho dentro da conta do paciente, como o Dr. Cláudio falou, né, vai olhando o que dentro dos 100%, qual o percentual de cada custo, né, cada linha, e chegou no momento que teve o custo da suplementação oral, né? Faz sentido esse custo dentro dessa conta, né? E aí a gente, enquanto nutricionista, defende a suplementação oral e foi atrás, primeiro, de montar o nosso algoritmo. Então, realmente, a gente já tinha um protocolo, mas não tinha um algoritmo tão detalhado. Então, hoje ele existe, realmente a gente coloca ele em prática. E depois disso, eu falei, bom, não adianta a gente só estabelecer a indicação, a gente precisa também mostrar, né, os nossos dados. Então, acho que um dos primeiros desafios foi a gente acessar esses dados de custo, porque não é livre para assistência, e nem acho que deve mesmo, porque a assistência, eu acho que ela tem que acontecer sem ter o racional de custo, a assistência, né? Diferente um gestor. O gestor precisa ter para ser sustentável. A assistência, eu acho que eu ainda defendo que ela tem que agir pensando no que é o melhor para o paciente, e o que vai vir ali é lucro, vamos dizer, né? Então, a gente teve que levar esse estudo para a gestão para eles poderem liberar os acessos e a gente, enquanto assistência, ter acesso, né? Então, acho que esse foi o primeiro desafio. E, no segundo, nunca mais foi questionado o custo da suplementação oral, tá? Então, realmente, a gente conseguiu não só mostrar
Pelo menos não até esse momento, né? Talvez a gente chegue aí em outros momentos, mas a gente segue com o estudo no paralelo, mostrando evidências. A ideia de ser multicêntrico, acho que é isso também, a gente entender como que reage em outros hospitais, com outros protocolos, e ver se a gente vai ter os mesmos resultados. Mas eu acho que um ponto primordial foi isso. Quando a gente mostra dados do serviço, são inquestionáveis, né? Perfeito. Vou aqui para as duas últimas perguntas. Aqui eu vou fazer duas em uma também para ti. Em relação à análise estatística, foi considerado o grau de gravidade do paciente para que haja um cruzamento? Essa é uma. E também gostaria de saber se os pacientes foram seguidos após a alta hospitalar. E também se existe algum estudo similar à nutrição parenteral. Então, a primeira parte, né, se a gente usou alguma escala para ver o grau de criticidade dos pacientes, para análise estatística, não. Por quê? Como eu disse, foram pacientes que ficaram 100% com terapia nutricional oral. Então, se ele não migrou para a dieta interal, certamente ele não ficou ali num grau de criticidade que ele ficasse entubado, ou que ele ficasse instável hemodinamicamente. Então, por isso que a gente achou que não havia necessidade de, na hora da análise estatística, a gente usar essa análise de criticidade, tá? Porque realmente foi um grupo de pacientes que não chegou a migrar. Eu imagino que na hora que a gente expandir, né, quem migrou para interal, para parenteral, faça sentido mesmo a gente cruzar assim com alguma escala de avaliação de grau de criticidade. Acho que faz total sentido. E a outra, eu perdi. Se teve parenteral, se foi para parenteral. Se tem algum estudo, né? Isso. Tem mais estudos com enteral e parenteral do que com suplementação oral. Tá? Quando a gente busca em literatura, a gente acha mais. Tem mais estudos com enteral e parenteral do que com oral. Tá? Então, se fizer aí uma busca nos estudos, vai encontrar mais, sim. E, como eu disse, a gente pretende também ter essa avaliação, né? Mas por que isso? Porque eu acho que foi o que eu falei também quando eu falo de equipe multi. Um paciente que está com dieta enteral ou parenteral, principalmente parenteral, é a única forma de você nutrir o paciente. Então, faz mais sentido para todo mundo, né? Enteral também. Agora, quando eu falo de suplementação, fica sempre com aquela coisa, mas se ele está comendo, por que a suplementação não está suprindo? A alimentação não está suprindo? Né? Então, eu acho que também isso trouxe para a gente, despertou esse interesse de trabalhar um pouquinho com esse nicho, que a gente sabe que vai ser fundamental. Se eu tiver uma terapia nutricional adequada, eu minimizo dele migrar para uma interal, uma parenteral. Tá? Perfeito. Eu acho que uma coisa interessante também... Eu acho que você precisa falar, porque senão o pessoal de casa não escuta. Eu acho que uma coisa interessante também dessa questão da gravidade é que, quando a gente fez a análise de dados, a gente observou como que os dados se comportaram em relação a tempo de permanência e UTI. Então, a gente percebeu que, em todos os grupos, o tempo médio de permanência, tanto em percentual de tempo de cada paciente em UTI, quanto dias internados na UTI, em todos os grupos foi muito semelhante. Então, também isso fez com que a gente não fizesse essa análise separada, porque todos os grupos mantiveram o mesmo comportamento. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria agradecer, então, a participação de todos. A gente chega ao encerramento, agradecer aos palestrantes também aqui pela oportunidade de trazer esse conhecimento. Eu acho que foram visões totalmente complementares aí, e trazer essa importância do dia a dia da nutrição especializada com esse conceito de como pode trazer essa economia para o sistema de saúde. Acho que a Marisa trouxe muito isso forte nos estudos aqui que mostraram. Mais uma vez, eu parabenizo também ela, que esse estudo, e vocês todos do grupo do Samaritano, que é um estudo nacional. Muito se ouve falar dos estudos, como o Cláudio falou, da Eslovênia, Eslováquia, ele colocou esses países aí. Então, assim, o que traz para a realidade hoje do Brasil? Então, o que é a população do Brasil? Então, eu acho que isso é muito bacana, que a gente tem esse dado aqui nacional.
No outro lado, a gente tem o Cláudio, que ele traz esses desafios, né, culturais, né, que eu vejo muito isso, porque o gestor ainda ele não entende, não consegue enxergar a nutrição na linha dele. Então, assim, como que a gente... E aí eu fiz até uma provocação com a Marisa, de como que ela levou para os gestores isso. Então, como que vocês fazem esse caminho também? Como levar? Como pegar esse próprio estudo da Marisa e levar para os gestores de vocês? A gente teve um estudo aqui no hospital vizinho nosso, ou aqui feito no Brasil, onde que houve sim um custo reduzido, e mostrar essa linha para os gestores de uma forma objetiva e conseguir. Eu fiquei muito feliz, eu não sabia disso, que ela não tem mais motivos de impossibilidades de utilizar suplementação oral aí dentro do hospital. Então, isso é um ganho muito positivo, tanto para a instituição, como parte de recursos, né, reduzidos, mas sim também como o olhar do paciente também. E a gente traz os desafios do Matheus também para finalizar aqui, como que se faz, como que esses dados aí, o que dentro dos nossos serviços, como que nós estamos evoluindo nos prontuários, o que temos de dados, de indicadores que a gente consegue extrair isso para mostrar para a liderança, para que a gente consiga utilizar a nutrição especializada, seja ela oral, seja ela enteral, seja ela parenteral. Então, para que isso sim vai mudar o desfecho desse paciente. E encerro aqui, agradecendo mais uma vez a todos e agradecendo também a participação de todos vocês em nome da Danone e em nome da ANAP. A gente finaliza mais um Café da Manhã. E, só para finalizar, mais uma vez fazendo um chamamento da pesquisa de satisfação para quem não fez também, ajuda bastante a gente a trazer também conteúdos e informações para as próximas interações junto com vocês. Agradeço mais uma vez. Obrigado.